Neste livro, todo mundo ficou burro. Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão, e hoje estamos aqui para falar de A Escola do Bem e do Mal, volume 4, intitulado também de Em Busca da Glória, traduzido para o português por Carol Cristo. Assim como os outros livros da série, eu recebi esse livro de cortesia da editora Autêntica, então mais uma vez, muito obrigada. Se o livro anterior encerrou a primeira trilogia da saga e prometeu mudanças, esse livro de fato é um recomeço bem diferente. No início do livro, acompanhamos a vida de noivos da Agatha e do Tedros, que estão lá vivendo em Camelot e cuja vida está indo de mal a pior. E ao mesmo tempo, nós temos a Sophie como diretora da Escola do Mal, e que está se esforçando para fazer tudo parecer melhor numa tentativa de fazer com que ela pareça que está sim mandando bem, sendo que na verdade ela está mandando mal. E não demora muito para nós descobrirmos que todos os personagens que nós conhecemos estão, na verdade, falhando nas missões para a qual eles foram designados. E tudo começa mesmo quando Chadwick, que é um personagem que está presente na saga desde o primeiro livro e que era o melhor amigo de Tedros, é assassinado. E não só assassinado, ele é assassinado por uma figura misteriosa justamente em um lugar no qual ele deveria estar seguro, um lugar que tem a proteção e a amizade de Tedros e do reino de Camelot. E é aí que o real enredo motivador do livro se revela. Este livro é tanto sobre recomeços, como também é sobre recuperar histórias esquecidas. E é nisso que uma antiga lenda de Camelot entra em jogo. A lenda do leão, da cobra e da disputa pelo reino. E para poder enfrentá-la, toda a patota terá que se unir novamente, com a exceção de Tedros, que tem que continuar lá em Camelot porque ele é o rei, né? Ou melhor, ele tá no processo de ser o rei, porque afinal ele ainda não conseguiu passar no último teste deixado por Rei Arthur para poder coroar o novo rei. E nisso nós temos também a adição de uma nova personagem feminina, que até agora foi pouquíssimo desenvolvida. A Nicola, ou Nicolás, ou Nicola, não sei, eu posso variar um pouquinho no modo como eu a chamo ao longo do vídeo. E a Nicola, por enquanto, tem só duas características. A primeira, ser inteligente, e a segunda, sentir falta dos pais. E aparentemente o único jeito que o Solomon Shainani encontrou de ressaltar a inteligência dela foi diminuindo a inteligência de todos os outros personagens ao redor. Inclusive, e principalmente, a inteligência da Agatha, que foi reduzida a nada nesse livro. A Agatha, que sempre foi tida como a mais inteligente, neste livro está simplesmente sem nenhum neurônio, não sobrou nada na cabeça de Agatha. E diferente de nos outros livros, em que a Agatha fazia uma ou outra decisão questionável, baseada no amor que ela sentia, tanto pela Sophie como pelo Tedros, e ainda assim ela sabia que eram decisões arriscadas, nesse livro ela simplesmente não enxerga os cenários, ela não enxerga o que está ao redor dela, o que está acontecendo bem na cara dela, ou então debaixo do nariz dela. As coisas acontecem e a Agatha brisa, sem ter nenhuma ideia de como agir ou do que fazer em seguida. O que não fez o menor sentido pra mim. Aliás, não só a Agatha, como toda a antiga gangue, teve uma considerável redução no cérebro. E logo no início do livro, nós também temos uma outra novidade. Um capítulo narrado pelo Ort. E esse capítulo, infelizmente, me decepcionou muito. Não só porque acabou sendo um ponto de vista desnecessário, porque não acrescentou nada pra história que não poderia ter sido dito de outro modo, por outro personagem. Tanto que essa ideia do Ort narrar meio que foi descartada depois, porque o Ort para de narrar. Mas me decepcionou também, e talvez principalmente, porque parece que acabou com qualquer mistério envolvendo o personagem do Ort. E, consequentemente, com as dúvidas e com as vontades que o leitor tinha de saber mais sobre ele, o que fazia do Ort um personagem muito mais atraente, porque, lendo esse capítulo do ponto de vista dele, o Ort só pareceu não ter nada, ou melhor, só ter a Sophie na cabeça. E não era desse modo que eu enxergava ele, que eu tenho certeza que muitas outras pessoas também o enxergavam. Inclusive a Nicola. Me parece que o Shainani foi fazer um fanservice, né, pros fãs, só que o tiro saiu pela culatra, porque acabou que nesse livro o Ort ficou só reduzido a duas mulheres. Primeiro a Sophie e depois a Nicola. E ele deixou de crescer por ele próprio. O lobinho, que conquistava o coração dos leitores e leitoras, algo que certamente não passou despercebido pelo Solomon Shainani, simplesmente teve uma coleira colocada nele pelo próprio escritor. Totalmente desnecessário. E uma coisa que me incomodou também foi que uma das grandes revelações dos livros anteriores, a de que a Sophie e a Agatha eram na verdade irmãs, foi simplesmente
irrelevante nesse livro. Inclusive tendo uma piadinha lá pro final de que, até parece que elas seriam irmãs, que rumor absurdo. E não sei se é algo que o autor vai desenvolver, o que eu confesso que eu acho que é difícil de acreditar, mas nesse sentido me incomodou um bocado a continuidade dos temas relevantes de um livro pro outro. Isso fez com que realmente parecesse que eu tava lendo uma nova temporada de A Escola do Bem e do Mal, ao invés de um livro que faz parte de uma saga que tá contando uma história maior. Ou seja, um livro que está conectado a um todo, e não que é algo que se renova sempre tendo que buscar novidades. Mas, parando de criticar um pouco, e só um pouco, não se acostume com isso, o ponto alto do livro é certamente a primeira aparição do Leão, o grande herói do mundo, do bem e do mal, no momento em que todo mundo parecia estar num beco sem saída. O autor soube escrever muito bem o momento que ele chega para salvar todos e a reação que isso causa no público, tanto nos heróis, como nos vilões, como nos aldeões. Enquanto eu lia, eu mesmo fiquei impressionada com a postura e com as ações silenciosas dele. Tanto que em dado momento eu até me questionei, tipo, uau, caramba, como é que o Tedros pode ter evoluído tanto assim no meio da fossa dele, sabe? Me pareceu inverossímil até. E aí, de repente, eis que o Leão dá em cima da Sophie. Tadã! Fica revelado que o Leão não é o Tedros. E eu achei isso muito bom. Achei que foi uma ótima sacada. Eu achei essa ideia de ter um leão de fachada muito bom, porque ela realmente se encaixou muito bem na história, no momento em que o Tedros era um rei necessitado e que estava precisando não só de ajuda, como também de uma boa reputação. E a partir desse momento, a história começou a realmente me engajar. Então nós prosseguimos para ter capítulos muito interessantes até o derradeiro encontro entre o leão e o Tedros. Eu posso dizer que eu estava sim adorando o livro até esse momento. Ou melhor, até logo após o momento desse encontro. Quando o Leão finalmente encontra o Tedros, não é um momento 100% feliz, porque o Lancelot acabou de falecer numa batalha um pouco confusa e enevoada. Ainda assim, eles conseguem aparentemente capturar a Cobra, que é o grande vilão, e deixam ela presa numa prisão. O que, falando agora, me parece um pouco redundante, mas deixam ela presa na prisão. E aliás, um adendo aqui que eu achei muito divertida, a conexão da Dot com o Robin Hood e também com o xerife, né, que é o pai dela. Gostei dessa parte, tenho um fraco pelo Robin Hood, assim como várias leitoras, imagino, e achei de fato bem divertido. Porém, o que me incomodou foram as passagens seguintes. Veja bem, as flores continuam a desabrochar mesmo em momentos de muita tensão ou muita tristeza. Isso é natural, é o curso da vida. E as passagens mais dramáticas das sagas precisam sim de momentos de alívio. É o caso das brincadeiras e momentos delicados entre o Harry e a Hermione em Relíquias da Morte. O caso da Katniss implicando com o gato, indo atrás do gato em A Esperança, entre tantos outros exemplos. E isso tudo poderia ter acontecido na floresta, a floresta que era tipo um território neutro em que os nossos heróis estavam descansando. Fosse através de uma conversa na fogueira, deles caminhando para ver as belezas da floresta, enfim, muitas opções. Mas agora, vocês realmente esperam que eu acredite que os nossos heróis foram para um encontro duplo, aliás, triplo, se você considerar o da Dot, num restaurante caríssimo, em meio ao caos total? Sério? Francamente, cadê a guilhotina quando a gente precisa dela? Porque eles deram de 10-0 na Maria Antonieta. Eu fiquei muito bolada com essa passagem, sério, eu achei inconcebível. Se o Tedros já era um rei ruim, então, depois dessa, eu também me revoltaria. Ai, meu Deus. Bem, não sei se a câmera pegou, mas um CD meu realmente se revoltou e caiu em mim. Então eu vou me revoltar um pouco menos, mexer um pouco menos a estante agora. E agora se prepara, porque aqui nós vamos realmente ter spoiler. Então fica aqui a contagem pra você de 3, 2, 1, spoiler. Caraca! Ai, nossa, era muito óbvio que o Rian era o vilão. Nossa, muito óbvio. Tava claro que ele tava por trás do bagulho todo. Me impressionou de verdade ninguém desconfiar de nada. Exceto a Nicolás, né, mais pro final. Achei muita burrice. E eu entendo que eles estavam num momento de necessidade, precisando de um herói. Mas eles foram caindo na armadilha dele que nem um patinho. Que nem um patinho. Gente, nada na vida vem tão fácil assim, sabe? Opa, estamos precisando de um herói, de um símbolo de esperança. E ei, surgiu do nada, sem querer nada em troca. Não é assim, cara. Eles já passaram por tanta coisa nesses livros, eles já deviam ter pelo menos uma desconfiança base, sabe? Enfim, fiquei revoltada. E eu sinto que os planos maquiavélicos que eles enfrentaram antes, no livro anterior inclusive, foram planos muito mais difíceis de serem descobertos. Ainda que eles tivessem mais falhas, assim, no modo como eles foram arquitetados, eram planos que estavam muito mais escondidos do que esse agora. Era só pensar, sabe? Então essa burrice não fez nenhum sentido pra mim. Mas agora, uma coisa que eu admito
é que eu achei intrigante a passagem do Tedros com o guarda no castelo. Porque é meio que a primeira vez que ele realmente percebe que são humanos que trabalham pra ele. Ainda que, ironicamente, aquele, no caso, não trabalhasse pra ele. O Tedros chega a perguntar o nome do homem, o nome daquele guarda. E essa foi uma questão que acabou um pouco em aberto nesse livro. Mas eu acho que essa passagem pode sim ter sido um indicativo de uma futura mudança de lado por parte dos apoiadores do Rian. Porque essa passagem abre precedentes para mostrar que o Tedros pode ser um rei melhor do que aquilo que se espera dele. Então, tendo tudo isso dito, eu estou sim curiosa para saber como o Shainani vai continuar essa história, ainda mais agora que eles terminaram o livro totalmente ferrados. Principalmente porque, em busca da glória, o Shainani inseriu finalmente uma grande trama política na história, e não apenas um vilão descartável, como tinha sido até então. Tô curiosa pra saber o que vai acontecer com esses personagens simpáticos agora que eles estão, na pior. E fica a dúvida, será que ainda vai continuar a morrer pelo menos um personagem secundário ou terciário por livro? Estarei ligada nas cenas dos próximos capítulos. E pra terminar o vídeo aqui, como esse livro representou um recomeço na história, eu decidi que eu também vou dar um novo pão para esse livro, desviando dos pães que eu dei nos vídeos anteriores. Quer dizer, do mesmo pão que eu dei para a primeira parte, para a trilogia inicial de A Escola do Bem e do Mal. Então hoje, respondendo a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro, eu digo que A Escola do Bem e do Mal, em busca da glória, seria um pão dourado. E nisso eu estou me baseando numa historinha infantil em que diz basicamente que tinha uma princesa que viu um pão dourado e falou: "Uau, que lindo, eu quero comer esse pão dourado!" E aí ela foi comer o pão dourado e viu que não dava pra comer, porque era de ouro. Então, depois disso, ela passou a valorizar os pães normais, os pães comuns. E eu achei esse pão muito adequado pra esse livro porque já tá na hora dos personagens aprenderem que eles têm que ver pra além da aparência. Parece que eles estão regredindo, gente. Assim não dá. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu joinha, me comenta o que você achou do livro, ou então do vídeo, já que eu tô aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve também se você ainda não for inscrito ou inscrita.